Bom, gente, bom dia para todos vocês. Ah, mais um domingo, mais uma aula. E hoje a gente vai falar na lição 3, né, da nossa nova revista sobre Oséias, sobre o livro de Oséias, o profeta Oséias. Mas antes eu queria perguntar mais ou menos o que vocês já se lembram, né, dessas últimas duas lições que a gente teve. Alguém lembra pelo menos o nome dos profetas que a gente viu? Hoje eu vou precisar bastante da participação de vocês, tá? A gente vai conversar bastante, eu espero. Mas e aí, o que vocês lembram das últimas lições que a gente teve? Eu lembro que na semana passada a gente viu Amós, né? Isso. Mas eu não lembro das outras. Só teve mais uma. Amós na semana passada e na semana antes de Amós, a Carol deu a aula sobre. Alguém lembra? Lembra irmão do Jorel. Parece, Pô, o nome eu parece. ia falar que começava com J. É o profeta Joel, gente. É isso aí. A Bia deu a dica, então eu tive que falar a resposta. Foi muito boa a dica. Mas hoje a gente vai estudar o livro de Oséias, só que antes disso eu queria contar uma história para vocês, de alguém que eu conheço, assim. Eu queria saber o que vocês acham, né? Tipo, imaginem que vocês são, sei lá, psicólogos ou conselheiros, ou simplesmente são amigos dessa pessoa e querem dar um conselho para ela, né? O que essa pessoa deveria fazer? Então, Roberto é um cara que eu conheço. Ele tem seus três filhos, assim. Ele tem, sei lá, uns 40 anos, acho que é, por aí. Ele já é casado, né? Tem três filhos. Só que o problema é que a esposa dele tá, na verdade, tendo caso não só com um homem, mas com vários outros homens no casamento. Então, assim, é uma situação bem complicada, né? Ele ama muito, ele ama muito a sua família, ele quer que ela esteja unida e tudo mais, só que a esposa desse cara, do Roberto, não tá nem aí, tá traindo ele mesmo. E ela ignora simplesmente, mesmo que ele busque trazer sua esposa de volta para casa, ela ignora ele, ri da cara dele. E o Roberto está sofrendo muito com isso. Ah, e ele deseja muito que sua esposa volte para casa, volte a estar junto com a família e deixe de lado tudo isso. O que vocês diriam para ele fazer? Qual que é o conselho que vocês dariam para o Roberto? Coitado. Coitado, tá sofrendo, coitado. É, imagino que seja bem difícil para ele, assim, passar por tudo isso. Eu não sei, eu acho que. Vocês querem falar, gente? Fala aí, vocês também. É, Rafa, com muita certeza é oração. muita oração. Mas, ó, eu acredito assim, né? A gente basicamente tem duas opções. É essa que a Rafaela falou, e teria uma outra opção, assim, que seria talvez até a opção mais fácil de resolver tudo isso. Que é, tipo, se separar, né? Divórcio. Provavelmente. O que vocês acham? Divorciar pode ser até mais fácil, mas vocês acham que isso seria algo bom para os filhos? Será que eles lidariam bem com isso? Eu não sei, eu tô realmente questionando, assim. É, eu já tenho essa história e quer chegar e tal, daí o que a gente vai ouvir é uma coisa que é ao contrário do que seria mais fácil, né? Porque o mais fácil seria de fato se divorciar, ele teria ali o direito, já que ela tá traindo ele. E como você fala, é a questão do adultério, né? Ele poderia se divorciar. E como é uma mulher que, tipo, mesmo diante
tentativas, de ele quer, sabe, fazer funcionar, mas ela não tá nem aí, parece uma coisa improvável de mudar. E Uhum, se ele. E daí o que pareceria assim mais fácil é de fato divorciar se não tem uhum. uma. uma Uma outra alternativa. nenhuma. Se, não, se parece que é algo que nunca vai mudar, assim, ele vai viver pra sempre nessa situação. Eles vão viver pra sempre nessa situação. E tá, talvez eu não falei isso antes, né? Mas o objetivo é a gente aqui estar aconselhando biblicamente o Roberto, tá bom? Portanto, um aconselhamento bíblico para ele, uma decisão que seja de acordo com a vontade de Deus, assim, na situação que é bem difícil. Mais Uhum. alguém quer falar alguma coisa, gente, antes da gente seguir? Eu queria ouvir pelo menos mais uma pessoa. Ah, peraí, a mulher, ela tá traindo ele e aí ele descobriu, só que ela não quer parar, é isso? É, basicamente isso. Ele quer É, manter o tipo, casamento, ele ama muito ela, e uhum. deseja que ela se arrependa, na verdade, né? Que ela deixe de fazer isso, que ela entenda que isso é algo ruim, mas ela tá simplesmente ignorando e traindo o cara loucamente. Eu acho que tem uma parte que eu li na Bíblia, eu não sei onde é exatamente o versículo, mas é o que a Rafa disse, tem uma parte que fala de imoralidade, né? Acaso ele dá aí uma exceção de imoralidade. Eu não sei, tipo, se você citou os filhos, né? Que eu acho que se eles verem o pai sofrer e alguma coisa, porque os filhos percebem, sabe? Eu não sei o que Uhum, seria mais saudável, assim. Às vezes uhum, traição reflete muito na casa, na família. E com uhum, certeza, se for da vontade de Deus, obviamente, eu falaria pra esse cara, obviamente, orar muito e estar sempre em constante conselho de pessoas que, né, seguem a Bíblia e tal, seguem a Deus. Mas é muito complicada a situação. Mas eu não sei, sim. eu diria que se a mulher não se arrependesse e não quisesse mesmo se reconciliar, assim, não sei, acho que o divórcio não é algo assim. É algo de se pensar, no caso. Uhum. Bom, o que eu posso dizer com essa relação aí do divórcio e tudo mais, aquilo que a Bia até comentou aqui no chat, teve até uma devocional que eu coloquei lá no Instagram da UPA uns tempos atrás, acho que tem umas 2 semanas talvez, quando Jesus fala sobre essa questão do divórcio, que Deus permitiu o divórcio para poder ser simplesmente por causa da dureza do coração dos homens, das pessoas. Não é o plano inicial de Deus que isso acontecesse. E ele até fala, né, quando há o divórcio, não seria nem talvez é, bom que se casasse de novo. Mas não, o tema da aula não é esse, né? A gente pode até falar numa sexta-feira, talvez futuramente, sobre isso. Mas ah, o que a gente, o que eu quero trazer com toda essa discussão para vocês é justamente o tema do livro de Oséias. Basicamente, Oséias foi um profeta que Deus chamou e, bom, logo no começo a gente vai saber do que se trata. Então, eu vou pedir para o Vinícius ler para a gente Oséias capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. E eu já explico melhor o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Pode ser, Vinícius? Vinícius, tá aí? Pode ser? Ah, beleza. Oséias 1, de 1 a 3. Você pode ler para a gente? Tá, tô abrindo aqui. Beleza. É Oséias o quê? Oséias capítulo 1, de 1 a 3. Tá. É, palavra do Senhor, que foi dita rígida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias,
Então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Bom, então, explicando, né? Oséias é um livro dos profetas menores, e quando a gente fala profetas menores, a gente não está falando que eles são baixinhos, nem que eles são menos importantes. É o capítulo 1 que a gente leu aqui, os primeiros versículos. E eles são chamados profetas menores porque são livros pequenos, basicamente. Os 12 últimos livros do Antigo Testamento são de profetas menores. E se você juntar todos eles, ainda assim, esses 12 livros são juntos, são menores do que o livro de Jeremias, só para vocês terem uma noção. Então, tipo, é, eles não escreveram tanta coisa, mas isso não significa que a mensagem deles é menos importante, tá bom? Só para esclarecer. E no caso de Oséias, ele tem uma história muito interessante, porque basicamente Deus convida ele para viver a mensagem que ele vai anunciar. Por quê? Quando a gente estudou na primeira revista a questão dos reis de Judá e tudo mais, e o povo de Israel, a gente percebeu que eles abandonaram a Deus. Eles se prostituíam, no caso. Quando a gente fala, né, que o povo de Deus era escolhido para poder adorar ele e tudo mais, e eles foram escolhidos para poder servir a Deus na Terra Prometida. Só que eles abandonaram e começaram a adorar outros deuses, adoraram a Moloque. O Salomão, né, se casou com 100 mulheres lá e ele pegou os deuses de muitas delas e começou a servir também. E aí depois houve a divisão do reino de Israel e por conta disso houve a mistura com outros povos, outros deuses foram sendo adorados e com isso configurou-se a prostituição na adoração a Deus, né? Então é como a gente chama assim na Bíblia. E basicamente o livro de Oséias vai tratar dessa profecia contra o povo de Israel, contra o reino do norte, que a gente comentou, né, nas aulas anteriores, que não teve nenhum rei considerado bom. Todos os reis foram maus, foram perversos e adoraram outros deuses. Promoveram cultos aos deuses estranhos, que a gente ouve falar na Bíblia, né? E Oséias foi um profeta por 38 anos, e Deus pede, nesses primeiros versículos aqui que a gente vê, para ele se casar com uma mulher que era promíscua. Algumas traduções vão colocar ela como sendo prostituta, e outros teólogos vão dizer que simplesmente ela era uma mulher, como outra mulher qualquer, assim, não necessariamente ela trabalhava como prostituta, mas que ela tinha um coração que era promíscuo, basicamente. Então, tipo, Deus disse para que José se casasse com alguém que iria lhe trair, basicamente. E o que é muito interessante e relevante de colocar aqui é que Deus não fala para a gente fazer isso, tá bom? Essa foi uma mensagem aplicada a Oséias, então não achem que isso é uma ordem ou uma lei para todas as pessoas que leem esse livro, tá? Só para deixar bem claro. Isso era algo que Deus mandou Oséias fazer naquele momento para transmitir a mensagem da forma mais vívida possível. E por que isso estava acontecendo? A esposa de Oséias, que é Gomer, né? A gente vai ver aqui no versículo 3 falando isso. E Gomer, o nome dela significa completa. Então, basicamente, essa mulher representava o povo de Israel, que era um povo que era completo em Deus, que foi escolhido por Deus, mas que por conta dos relacionamentos que ele teve com outros deuses, ou no caso de Gomer, né, com outros homens, ela se esvaziou, basicamente, e se esqueceu de quem Deus verdadeiramente era. E Oséias, o nome dele também tem um significado muito interessante. Basicamente um pedido de salvação. Então, se a gente for olhar no hebraico, Oséias, Josué e Jesus, e Isaías também, né? São nomes muito parecidos, muito sonoros, parecem entre si,
E o significado deles também é bem semelhante. Josué, que na verdade é Yoshua, né? Significa Deus é salvação, que é o mesmo de Yeshua, que é Jesus. Jesus é a tradução para o grego, né? Então, falam que Deus é salvação. Oséias, que é Rocheá, na verdade, basicamente significaria um pedido de salvação a Deus, né? Salvação, Deus, salva a gente. E Isaías seria algo como Deus é salvação, ele é, confirmando, sabe? É uma afirmação a mais. Isaías seria Yeshayahu, alguma coisa assim. Então, na verdade, a gente vai perceber, né, que os nomes nesse livro têm papéis muito importantes, eles são muito relevantes, o significado dos nomes. Mas eu já estou fugindo um pouco do tema aqui. Vamos voltar à ideia, porque o objetivo do livro de Oséias é Deus alertar o seu povo a respeito dessa prostituição. E quando Oséias vai falar da sua profecia, ele fala que o Império Assírio ia dominar o povo de Israel. E ninguém dava moral para aquilo naquele momento, porque o Império Assírio, a profecia de Oséias, foi feita 30 anos antes do reino de Israel ser dominado pelos assírios. E naquela época, o reino assírio era muito pequeno. Tipo, nossa, como que um reino tão pequeno como o reino da Síria vai dominar Israel se a gente é tão maior, tão mais poderoso do que eles? Então as pessoas simplesmente ignoraram a mensagem de Oséias e seguiram adiante com suas vidas promíscuas, vidas não levando em conta Deus e quem Deus era. E assim como o Vinícius leu, né? Oséias então teve um filho com Gomer. E o nome desse primeiro filho é Jezreel. Está no versículo 4 aí. O que significa esse nome? Significa Deus semeia. E a ideia, né, desse nome é que, na verdade, assim como quem planta espalha sementes, Deus estaria espalhando o povo de Israel pela terra. Então, era uma ideia de juízo, uma ideia de que Deus iria basicamente trazer juízo a Israel por causa da sua prostituição espiritual. E devia ter sido muito interessante a vida de Oséias naquele sentido, porque pelo fato de ele ter tomado uma mulher que era uma mulher adúltera, uma mulher que traía ele muitas vezes, era bem improvável que ela fosse bem conhecida na cidade por isso. E, além disso, o seu próprio filho não tinha um nome muito interessante, assim, digamos. Era um nome meio esquisito. Era muito comum, sei lá, Deus é forte, Deus cura, Deus é grande, e outros nomes assim. Só que o nome de Jezreel é tipo, Deus semeia, Deus planta, sabe? Tipo, Deus é fazendeiro agora. Que história é essa aí? Mas esse nome foi o próprio Deus que pediu para que Oséias desse. Todos os nomes dos seus filhos são relacionados à profecia que ele vai dar. E aí depois a gente vai continuar lendo que ele teve outros dois filhos. Na verdade, a esposa dele, né, teve outros dois filhos. A Bíblia não chega nem a ser clara nesse sentido se esses filhos eram filhos de Oséias mesmo, né? Para a gente ter noção do quão promíscua era a vida da esposa dele. Então, a segunda filha, na verdade, né, chama Lohuamá. Na verdade, a traduzida em algumas Bíblias como desfavorecida. E o nome dela significa nenhuma misericórdia. Isso queria dizer que Deus não teria misericórdia do seu povo por causa da traição dele, por causa do fato deles terem abandonado a Deus. E o terceiro filho da esposa de Oséias era Loami, que quer dizer não meu povo, não é o meu povo. No sentido de que Deus tinha deixado de tratar Israel como seu povo e tinha meio que abandonado eles porque eles abandonaram a Deus primeiro. Então a gente vê assim que antes de tudo, né, é bem difícil, na verdade, falar sobre o livro de Oséias, porque é um livro bem pesado, bem complicado de a gente estudar. Não que seja complicado de entender, mas é porque ele é uma mensagem muito forte. E se a gente for parar para pensar, não é difícil enxergar isso na igreja hoje em dia, sabe?
Ela é uma mensagem que é muito atual, porque os líderes das igrejas, eles não estão querendo, muitos dos líderes, né, das igrejas que se dizem igrejas hoje em dia não estão querendo o melhor para o seu povo. Eles estão simplesmente explorando. E o povo de Deus tem se prostituído também. Ele tem adorado a ele mesmo. Quando a gente estava até ouvindo, acho que uma pregação recentemente, falando que quando a gente coloca as nossas preferências na Bíblia, quando a gente fala, esse trecho aqui não parece que é tão bom, não, ele é pesado demais, ele me confronta muito, então vou ignorar essa parte da Bíblia. Quando a gente faz isso, o nosso Deus deixa de ser Deus e passa a ser a gente mesmo, porque a gente quer moldar a nossa fé de acordo com o que é mais conveniente para a gente. E isso também é errado, isso também é pecado, isso também é prostituição diante de Deus. Então, a mensagem de Oséias, ela é muito forte, porque ela é muito presente ainda nos dias de hoje. E o mais interessante de tudo é que em todo o tempo Deus pede para Oséias amar e ser fiel à esposa dele. Mesmo que essa esposa não amasse ele de volta, mesmo que essa esposa fosse infiel a ele, Oséias nunca deixou de ser fiel à sua esposa. E da mesma forma, Deus nunca deixou de ser fiel à aliança que ele firmou com Israel. Ele nunca deixou de amar, nunca deixou de sustentar o seu povo. Mesmo quando eles adoravam ídolos, mesmo quando os reis ali de Israel fizeram dois bezerros de ouro para poder adorar, falando: Nossa, esse daqui é o seu Deus. Esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Lembrando daquele episódio que aconteceu assim que o povo de Israel saiu do Egito. E Oséias não deixou de amar sua esposa. Deus pede para que ele faça isso, porque o próprio Deus não tinha deixado de amar Israel. A condenação que ele estava dando ao povo de Israel é porque era simplesmente aquilo que ele tinha prometido na aliança. A gente já comentou isso outras vezes também. Lá em Deuteronômio, Deus falou: se vocês não obedecerem os meus mandamentos, vai haver juízo. Vocês vão ficar desamparados. E Deus fez isso. Deus foi fiel à sua palavra também. Só que ele estava providenciando uma salvação e ele queria um arrependimento, uma coisa que era sincera. Então, basicamente, eu queria saber agora de vocês. O que vocês acham? Por que vocês acham que Deus. Eu já dei uma comentada, né? Mas tentem falar mais alguma coisa sobre o porquê Deus fez isso com Oséias. Qual o objetivo dele com isso tudo? E aí, logo em seguida, eu vou pedir para Carol ler Oséias 3, versículo 1. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Você falou para comentar sobre Deus, né? O que você falou? Tipo, Desculpa. por que Deus fez isso com Oséias, sabe? Por que ele pede para Oséias agir dessa forma? Sim. A Rafaela comentou aqui, ele quis usar Oséias como meio de transmitir a mensagem que ele iria dar para Israel. É. Eu acho que Alguém foi mais? exatamente isso, né? Ele queria, assim, Oséias sentiu na pele, né, assim, o que Deus sente com relação ao seu povo, né? Acho que Uhum, para a mensagem de Oséias ser mais tocante, assim, para as pessoas, Oséias tinha que passar ele mesmo por isso, né? Por esse sentimento de abandono, de uhum, rejeição. E, assim, a mensagem dele para as pessoas era mais, não sei, talvez, mais. Porque ele vivia aquilo, né? Então ele sabia uhum, como era doloroso, assim. uhum. E às vezes, na verdade, essa mensagem nem seria verdadeira para outras pessoas, né? As outras pessoas iam simplesmente ignorar aquilo que ele estava falando como profeta. Mas, em primeiro lugar, foi para o próprio Oséias entender tudo aquilo que Deus estava fazendo. E eu acho que esse é o ponto principal, assim, que eu queria comentar nessa parte. Porque Deus pede para Oséias viver aquilo que ele estava falando. Tipo, ele entender, mesmo que as outras pessoas não entendessem aquilo que ele estava falando, ele, como profeta, como mensageiro de Deus,
precisava entender a mensagem que ele estava anunciando e viver. E da mesma forma, nós, hoje, como cristãos, precisamos viver aquilo que a gente está falando. E isso é um ponto que eu queria deixar bem claro para todos nós aqui, inclusive para mim mesmo. Porque é muito fácil hoje em dia, e talvez até cômodo, né? Agora que a gente não tem que sair de casa e viver como cristão, mas é fácil para a gente falar que é cristão, sabe? Sei lá, botar na descrição do nosso perfil do Instagram ou do Twitter ali, ou colocar versículos no Facebook, no status do WhatsApp. É muito fácil a gente falar que é cristão hoje em dia, mas Deus estava pedindo para Oséias viver a mensagem que ele estava anunciando. E nós precisamos viver o evangelho que a gente prega, o evangelho que a gente diz acreditar. Isso é algo essencial na nossa vida como cristãos. A gente precisa viver e entender a dimensão de tudo aquilo que Deus pede para a gente fazer, que Deus pede para a gente anunciar. Isso é muito importante nas nossas vidas. Você pode ler para a gente agora, Carol? Oséias 3:1? Leio. O Senhor Deus falou de novo comigo e disse: Vai e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame assim como eu amo o povo de Israel. Embora eles adorem outros deuses e lhe ofereçam bolos de passas. Essa versão é a nova tradução da linguagem de hoje. Uhum. Basicamente, tipo, o povo de Deus estava. Esses bolos de passas representam ofertas aos deuses que eram adorados ali na região de Israel. E, basicamente, então, Deus pede para ele amar essa mulher. Pede para ele ser fiel a ela, mesmo que essa mulher fosse infiel. E é exatamente o que Deus faz com a gente constantemente. Mesmo quando a gente peca muitas vezes, todo dia a gente está pecando, Deus continua nos amando. Isso é algo que impacta o nosso coração mesmo. Então, a gente até comentou aqui nos estudos de masculinidade e feminilidade, né? Lá de Efésios 5, quando Paulo compara a relação entre marido e mulher com Jesus e a igreja, certo? E essa relação de marido e mulher, Jesus e igreja, na verdade, ela é antes disso, né? Descrita na Bíblia. Ela é descrita nesse livro aqui de Oséias, quando Deus fala que ele era o noivo e o povo de Israel seria sua noiva, no caso, né? Seria alguém com quem ele se relacionaria intimamente. E isso tem a ver com o que a gente vai falar agora nesse segundo ponto da nossa aula, que é quando há essa quebra da aliança. Então, o casamento ele é para ser uma relação de fidelidade e exclusividade. A gente, quando pensa em casamento, a gente pensa nisso, né? Que um vai ser fiel ao outro, um vai amar o outro, e que não haverão terceiros ou quartos ou quintos, como era no caso de Gomer. E Israel passou a adorar outros deuses. O casamento que era entre Deus e o povo de Israel foi quebrado. A aliança foi rompida, porque o povo de Israel traiu Deus com outros deuses. Então eles adoravam a Baal, eles tinham lá as prostitutas cultuais, né? Então tipo, tinham templos de deuses que eles eram adorados, entre aspas, muitas aspas, por meio da prostituição. Tinham deuses que requeriam sacrifícios de crianças queimadas vivas. Era uma situação bem feia, bem complicada, que ia contra tudo aquilo que Deus tinha ensinado para o seu povo, tinha pedido do seu povo. Então, se o casamento era para ser algo exclusivo e fiel, o povo estava quebrando a aliança, eles estavam sendo infiéis ao seu relacionamento com Deus. E Osés experimentou isso na pele, né? Se a gente ler o versículo 5 do capítulo 2, ele fala assim, vou ler aqui na NVT. Opa, vocês estão me ouvindo, gente? Deu um bug no computador aqui. Mas no capítulo 2, versículo 5 diz assim: Sua mãe é uma prostituta indecente que engravidou de forma vergonhosa. Disse ela, né? Irei atrás de outros amantes e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de linho, em troca de azeite e bebidas. Então, não era nem um amante. Ela fala que ela tinha vários amantes, eram vários homens.
com quem ela se relacionava, representando de fato esses muitos deuses que o povo de Israel estava adorando. E Oséias então aprende sobre essa dor e essa frustração que Deus estava sentindo. Por que que era uma frustração? Olha o versículo 8 do capítulo 2, o que ele diz. Fala assim: ela não entende que tudo o que tem foi dado por mim: o trigo, o vinho novo, o azeite, dele até mesmo prata e ouro, mas ela ofereceu meus presentes a Baal. Então, pense no sofrimento de um marido que dá tudo que a mulher precisa, tudo que a mulher quer, e aí a mulher simplesmente pega isso e leva para o segundo cara, ou para o terceiro cara, ou para o quarto cara com quem ela está se relacionando. E é basicamente isso que a gente faz com Deus. Quando a gente começa a adorar a nós mesmos, adorar o nosso namoro, quando a gente tem um namoro, né? Tipo, vai adorar, tipo, colocar a pessoa com quem a gente está se relacionando na posição mais importante do que Deus, ou o nosso celular, o nosso tempo nas redes sociais, até mesmo os estudos. Muitas vezes tem gente que fala, nossa, eu vou estudar e estudar vai ser minha prioridade e deixe de ter um relacionamento com Deus com isso. E isso é algo ruim. São coisas com as quais a gente está traindo Deus. Então, Oséias pede para que Israel voltasse para Deus, assim como ele pediu para que a sua esposa voltasse para ele. E aí, então, a gente vai ver Oséias 6, versículo 1. E eu vou pedir para Paulinha ler esse versículo para a gente. Pode ser, Paulinha? Paulinha, você está me ouvindo? Ah, Rafaela, você pode ler para a gente? Posso. É o 6:1, né? 6-1, isso. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Isso. Então, Oséias chama o povo de Israel ao arrependimento, a voltar para Deus. E ele teve que falar coisas muito duras, que representavam a condenação do povo de Israel, né? Como eu falei, ele fala que o povo de Israel ia ser espalhado, ele ia ser abandonado, não era mais amado por Deus. Ah, então, ó, vamos lembrar dos nomes dos filhos, né? Deus ia espalhar o seu povo, que é o primeiro filho. Deus não estava mais amando o seu povo, porque o seu povo tinha deixado de amar ele. E Deus não considerava mais Israel como sendo o seu povo, porque eles tinham abandonado a aliança. E isso eram coisas muito, muito duras de se ouvir. E, além disso, Deus fala que ele tristemente teria que julgar o pecado do seu povo. Agora, então, tem vários textos para a gente ler. Eu vou ler aqui para poder ser mais rápido, mas se vocês quiserem acompanhando na Bíblia de vocês, eu vou lendo aqui. Eu vou falando os textos. Então, Oséias 8,14 diz assim: Israel se esqueceu de seu Criador e construiu grandes palácios, e Judá fortificou suas cidades. Por isso enviarei fogo sobre suas cidades e queimarei suas fortalezas. Oséias 9:9. Meu povo faz coisas depravadas como em Gibeá, muito tempo atrás. Deus não esquecerá, certamente os castigará por seus pecados. 9:17. Meu Deus rejeitará os israelitas, pois não lhe obedecem. Andarão sem rumo, errantes entre as nações. E o 10:2. O coração dos israelitas é inconstante. São culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará seus altares e despedaçará suas colunas. É pesado. Não tem outra palavra para poder descrever tudo isso que Deus estava sentindo. Deus estava arrasado porque ele foi abandonado pelo seu povo. Ele foi traído pelo seu povo. E então, o povo ouvia essa mensagem de Oséias, mas ele simplesmente rejeitava, ignorava, porque o seu coração estava totalmente entregue a esses outros deuses. Ah, alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Não? Acho que não.
Bom, então vamos seguir porque a coisa fica mais esperançosa agora. Depois de ouvir tanta coisa pesada, a gente começa a ouvir que Deus ainda ama o seu povo e ele quer ter um relacionamento com o seu povo. Só que uma pergunta que vale para nós, assim, né? É possível a gente amar alguém sem conhecer essa pessoa? Amar verdadeiramente, verdadeiramente. É possível você amar e se relacionar com alguém sem conhecer essa pessoa? Não, não é possível. E o problema é que o povo de Israel ele achava que conhecia Deus, achava que estava servindo ele, mas esse conhecimento era falso e enganoso. Eles já tinham se esquecido das coisas ah, que eram necessárias para se relacionar com Deus. Se a gente for ver lá em Oséias 4:6, a gente vê o problema principal do povo de Israel. Ele diz assim: Meu povo está sendo destruído porque não me conhecem. O que vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Então, até os próprios sacerdotes, que eram os líderes do povo, estavam ignorando Deus e, na verdade, afastando o povo da vontade de Deus. E, igual eu falei antes, né, não é difícil ver como essa mensagem de Oséias se aplica hoje em dia. Como muitos dos reis, ó, dos líderes religiosos de hoje estão usando o nome de Deus, mas estão levando as pessoas para mais longe dele. Como esses líderes que exploram o dinheiro das pessoas, como aqueles que pregam uma coisa que não tem nada a ver com o evangelho, que parece mais coisa de autoajuda, que coloca o ser humano como alguém perfeito, como que é possível ser humano e ser perfeito, fala que o pecado não é lá tão ruim assim, ou como a gente vê até lá em Apocalipse, algumas igrejas faziam isso, tipo, se Jesus perdoou todos os nossos pecados na cruz, então a gente pode pecar livremente e não tem problema nenhum. Então vamos fazer tudo que tem de errado mesmo, que Deus já perdoou. Não, isso não é verdadeiro relacionamento com Deus. Isso não é aquilo que Deus deseja para o seu povo. Então, é, Deus chama o povo a buscar aí novamente. Se a gente for procurar o texto que é mais conhecido, um dos versículos, né, mais conhecidos de Oséias, é Oséias 6:3. Diz assim, na revista e atualizada, que eu acho que talvez a versão que eu mais gosto para esse versículo. Ele fala: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Ou na NVT, né? Diz assim: como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. O que é principal nas nossas vidas é a gente buscar conhecer a Deus, buscar conhecer. E no caso, Oséias estava se incluindo nessa mensagem. Perceba que quando ele fala isso, ele fala no plural. Ele reconhece que ele mesmo estava conhecendo mais de Deus através daquela experiência que ele estava tendo, daquilo que Deus estava pedindo para ele falar. Então, ele se incluía. E isso que é importante, né? Os líderes religiosos, eles não são perfeitos, como muitas pessoas pensam. Eles não são uma espécie de super crentes, assim. Eles são tão pecadores quanto nós somos. E a gente precisa entender que nós somos irmãos desses pastores e precisamos orar por eles também. Eles também precisam de crescimento, eles precisam de conhecimento de Deus. Isso é algo para o povo de Deus como um todo, e isso que é importante. Oséias se inclui e ele fala que ele também precisa conhecer e se esforçar para continuar conhecendo. Acho que esse que é o mais difícil assim para nós. Eu falo por mim, pelo menos. É difícil a gente parar um tempo do nosso dia para ler a Bíblia, por exemplo. Não deveria ser um prazer para a gente, né? E, na verdade, eu acredito que seja um prazer quando a gente senta para ler a Bíblia e tudo mais, mas muitas vezes a gente não separa esse tempo no nosso dia. E eu estou aqui confessando pecado para vocês e imagino que possa ser o problema de alguns de vocês também, colocar essa vida devocional como prioridade no nosso dia a dia, buscar verdadeiramente a Deus.
E é algo que demanda esforço. A gente tem que buscar e se esforçar para continuar conhecendo a Deus. E isso é uma mensagem importante desse livro. Se a gente já falou aqui, né, que Deus ama muito o seu povo e não o abandona, uma segunda mensagem que a gente pode tirar aqui desse livro é que a gente tem que buscar conhecer a Deus. E não é algo simplesmente intelectual ou teórico. Pode falar, Bia, pode falar. Eu só ia falar em relação a isso que você disse da vida devocional, que tipo, é uma coisa que a gente precisa se esforçar, né? Como você falou. A gente tem que tomar cuidado também para que não se torne uma coisa assim puramente mecânica, assim, tipo, deixa eu Uhum. tomar meus comprimidos e ler a Bíblia aqui, tá? Posso riscar e tudo mais, tipo, É no uma sentido assim, listinha, né? tipo, agora eu já fiz minha obrigação com Deus, eu posso viver. Se a gente faz somente dessa forma, a gente tem que tá orando e pedindo para que Deus mude no nosso coração, porque tem que dar prazer, né? A gente tem que ter prazer Uhum. em buscar o conhecimento do Senhor, mas assim, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ter a mentalidade de tipo, mas então eu só vou fazer isso, eu só vou orar e só vou ler a Bíblia quando eu tiver afim, quando eu gostar e tudo mais, quando me der esse Uhum. prazer, porque não vou fazer, porque se a gente ficar também esperando simplesmente o nosso coração pecaminoso querer buscar a Deus dessa forma, a gente também provavelmente não vai buscar, porque o nosso coração é pecaminoso, ele não quer buscar a Deus então por si só. Uhum. Então a gente precisa também tá nesse negócio de tipo buscar porque eu preciso me alimentar, mas e pedir a Deus para que Deus dê prazer pra gente nessa refeição. Uhum. Não, é muito importante isso que você comentou, Bia. Eu ia falar alguma coisa mais ou menos nessa ideia, porque o versículo 6 também é muito importante, né? Ele é citado até mesmo no Novo Testamento. Ele fala assim: quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que eu desejo holocaustos. Isso é Deus falando. Então, assim, Deus não quer simplesmente uma coisa mecânica de nós. Ele não quer que a gente fala, eu vou na igreja porque Deus está lá e eu tenho que ir lá todo domingo. Tipo, Deus não quer que a gente simplesmente vá na igreja, bata o cartão, sei lá, tipo, marca a localização lá no Facebook ou tire uma foto e coloca o coisinho lá da localização no Instagram. Tipo, Deus não quer somente isso, sabe? Ele não quer holocaustos, ele não quer um ritual, ele não quer algo mecânico. Ele quer que o nosso relacionamento com ele seja compartilhar que está assistindo a live, fazer sala de bate-papo, sala de vídeo no Facebook, coisas assim. Ele não quer que a gente só mostre para as pessoas e que seja algo visual. Ele quer que seja algo íntimo, algo verdadeiro, algo que é sentido e que é vivido. Porque a palavra conhecimento aqui é a mesma palavra utilizada na Bíblia em outros trechos, quando fala que alguém se casou com uma pessoa e conheceu ela. Quando fala lá quando a gente lê em Mateus, eu acho, fala que José não conheceu Maria enquanto ela estava grávida até dar luz a Jesus. Ou seja, é, José não teve relação sexual, falando claramente, não teve relação sexual com Maria enquanto ela não deu a luz a Jesus. E esse conhecimento aqui que Oséias fala tem essa mesma ideia desse nível de intimidade. Então, tipo, a gente precisa ter uma proximidade tão grande com Deus que é algo que realmente pode se comparar a um casamento. É algo que pode ter essa dependência, essa relação de você viver com a pessoa, dormir do lado dela, acordar do lado dela. A Carol vai ter mais experiência para poder falar sobre isso, né? De estar ali no dia a dia, de ter a proximidade, de saber, não no nosso caso, né? Porque, tipo, mas na verdade, sim, saber quando a gente entristece o outro, e no nosso caso, quando a gente peca para com Deus, e entender que a gente precisa lutar para poder mudar em nós aquilo que machuca o outro. É algo essencial no relacionamento, num casal, e também é essencial na nossa vida com Deus. A gente precisa buscar conhecer o outro, entender o outro, saber aquilo que chateia, aquelas manias que, que deixam o outro com raiva, não sei, mas é, conhecer demanda convivência, demanda sinceridade, acima de tudo.
Então, a gente precisa buscar conhecer a Deus com intimidade, buscar a Deus com amor, fortalecendo esse nosso relacionamento vivo e amoroso, fortalecendo essa confiança, essa dependência que a gente tem em Deus, essa aliança que Ele firmou com a gente. Quer falar alguma coisa, Carol? Já que eu mencionei você? Uhum. Não, é isso mesmo. Eu acho que às vezes a gente se engana por achar que a gente pode ter uma. A gente pode ser cristão, né? Só de. Assim, a gente acha que só de ir na igreja ou só de cumprir certos rituais a gente já tá obedecendo a Deus, mas sem conhecer Ele verdadeiramente, né? Sem ter esse relacionamento. Uhum. Mas é É, isso, eu tô comendo bolacha aqui do lado. espero que ele esteja gostando do que eu tô falando, que eu não esteja falando nada de errado. Tudo certinho. Mas, muito bom. Ah, Escreva tudo. Mas, bom, gente, passando já para essa última parte da nossa lição, para poder não demorar muito aqui, a gente vai ver no desfecho desse livro, né, o amor e a fidelidade de Deus para com o seu povo. Assim como a gente já comentou em outras aulas, e até mesmo, né, falando nas aulas dos profetas, o juízo de Deus não, diferente do que muitas pessoas falam, né, eu já falei isso alguma vez, eu não gosto dessa frase, que tipo, Deus... não estou compartilhando a tela. Ele fala que Deus, tem gente que fala, né? Deus é amor, mas também é justiça. Tipo, isso para mim não faz nenhum sentido. Por quê? Porque o fato de Deus amar não deve ser. O mas é uma conjunção de oposição. Eu acho que eu estou falando certo. Quem estiver estudando português aí me corrige. Mas ele traz essa ideia de oposição. E para mim, amor não é algo que se opõe à justiça. O fato de Deus trazer juízo para o seu povo não indica que ele ama, quer dizer, que ele não ama o seu povo. E quando Deus exerce a sua justiça, ele mostra assim que ele está amando o seu povo, porque ele quer que o seu povo se arrependa. Ele quer que os seus filhos percebam que estão fazendo algo de errado e voltem a ter um relacionamento próximo com ele, um relacionamento de intimidade, de amor, de sinceridade com ele. Então, quando Deus ama o seu povo e por amar o seu povo e valorizar essa aliança que ele tem com o seu povo, Deus vai disciplinar e vai julgar para poder trazer esse povo, para poder nos trazer de volta para ele. E isso tudo por causa do amor dele. Isso é algo que tem que estar sempre presente nas nossas mentes. Aquela sentença que Oséias estava determinando contra Israel era para poder apontar o erro, o pecado do povo de Israel e ser um convite ao arrependimento, um convite para que essas pessoas se arrependessem. E Deus, então, ele expressa esse amor no capítulo final de Oséias. Quando a gente lê ali Oséias 14, e eu vou ler aqui do 4 ao versículo 7, é como até mesmo se ele estivesse falando votos de casamento, né? A gente vê filmes, vê séries. Eu terminei de ver uma série ontem que terminou com um casamento, assim. E quando a gente pensa em casamento, a gente pensa nos votos, né? E aí no capítulo 14, que é o último capítulo de Oséias, a partir do versículo 4, diz assim: Então eu os curarei da sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois a minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como orvalho refrescante. Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo, como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão como as belas oliveiras, perfumados como os cedros do Líbano. Meu povo viverá novamente à minha sombra. Crescerá como o trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável como o dos vinhos do Líbano. Então, tipo, tá, tudo bem, são várias figuras de linguagem aqui, várias coisas que talvez a gente não lide no nosso dia a dia, mas dá para perceber que tem uma beleza, uma poesia por trás dessas coisas que Deus está falando. Deus está falando aqui com amor para o seu povo. Ele está falando com desejo de alguém, de um noivo mesmo, que quer renovar os seus votos. E quando a gente vê aqueles casais que já estão ficando velhinhos, fazem lá seus 25 ou 50 anos de casado, e aí na festa normalmente eles têm esse momento, né, da renovação dos votos. E eles falam sobre tudo aquilo que eles já viveram e que eles desejam fortalecer esses laços que eles têm para que nos próximos anos eles continuem a se amar e tudo mais. Então,
Deus ele estava querendo naquele momento renovar os seus votos. Ele queria estar de novo com o seu povo e mostrar esse amor. E o que Deus requer do seu povo, o que ele requer da sua noiva, né, é que ela busque, que ela conheça a ele, como a gente já falou até aqui. E aí eu vou pedir para quem que não leu ainda, para Luísa, ler Oséias 5, versículo 15. Você pode ler para a gente, Luísa? Luísa, você tá aí? Ah, acho que ela tá tendo algum problema, tá tentando conectar de novo. Ah, foi. Eu posso ler sim. Oséias 5,15. Tô acabando já, viu, gente? Tá o finalzinho. Pode ler, Lu. Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. Uhum. E aí, Oséias capítulo 12, versículo 3 tem algo versículo 6, perdão. Oséias 12, 6 tem algo parecido. Fala assim: Portanto, voltem para seu Deus, pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. Deus está chamando o seu povo para poder estar com ele. Então, tipo, Deus ele quer que o povo se aproxime dele, ele quer que esse povo pratique a justiça e para isso ele precisa conhecer a Deus. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Então, tipo, entendendo como esse texto do Antigo Testamento se aplica hoje, quando a gente faz aquela comparação igual eu falei de Efésios 5, que a igreja, ela é a noiva de Cristo. E esses votos que Deus faz, eles continuam sendo válidos hoje para a sua igreja. A sua igreja precisa estar unida em amor, em intimidade, em proximidade com Deus. Então, o pecado, ele pode trazer para a gente, já indo para o encerramento aqui, uma ilusão de que a gente está perto de Deus. E por que que eu digo isso? Quando a gente ignora essa intimidade e se deixa levar simplesmente por cumprir, igual a Bia falou, né? Essa lista de coisas, tipo, hoje eu já li a Bíblia, então tá tudo certo. E é só uma leitura superficial, para você tirar da sua cabeça o peso de ter que ter esse relacionamento com Deus. Só o fato de você considerar o relacionamento com Deus como um peso, como algo que atrapalha o seu dia a dia, já mostra que você não está conhecendo Ele de verdade, você não está se relacionando com Ele de verdade. Então, a gente precisa entender que Deus, Ele quer algo que é vivo, que é algo que é sincero conosco. E o último texto que eu vou ler aqui para a gente é Oséias 8, de 2 até o 4. Fala assim: agora Israel clama a mim, socorre-nos, pois és nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram o bem, e agora o inimigo os persegue. Nomearam reis sem que eu consentisse, e escolheram príncipes sem minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata e ouro, e assim provocaram a própria destruição. Um momentinho, gente. Perdão, gente, voltei. Mas, como eu estava dizendo, o povo de Israel, ele precisava entender isso, precisava entender que eles estavam agindo da forma errada e precisavam recorrer a Deus como fonte do socorro. Então, qual que é o ponto principal aqui que eu quero encerrar nossa aula? As ações do povo de Deus naquele momento não estavam evidenciando que eles eram povo de Deus. Não estavam evidenciando que eles conheciam a Deus.
E da mesma forma, a nossa vida precisa mostrar e demonstrar que nós somos povo de Deus, que nós somos diferentes do mundo. Nós precisamos viver e conhecer a Deus. E o nosso conhecimento de Deus, ele vai aparecer na nossa adoração, no nosso modo de vida, nas nossas atitudes, no amar o nosso inimigo. Não que a gente precise ter inimigos, no caso, mas a gente não deve buscar fazer, mas se alguém se opõe a gente, com relação à nossa fé, a gente precisa amar essas pessoas e a gente tem que ter um compromisso forte com a aliança do Senhor. E um texto que eu achei muito interessante, um trecho aqui da revista, fala assim: muitas vezes, quando frequentamos a igreja desde crianças, podemos cair nessa ilusão. Conhecemos a Deus porque conhecemos muitas histórias da Bíblia. Só que, por mais que seja muito importante conhecer as várias narrativas do povo de Deus, o que nos aproxima dele não é esse conhecimento teórico, mas uma busca constante de nos relacionarmos com ele. E talvez essa seja a situação de muitos de vocês aqui. Os pais estão na igreja, os pais ensinam, os pais falam, mas não, o relacionamento com Deus é algo que é pessoal. É algo, sei lá, tipo carteira de identidade ou carteirinha de estudante, que aparece às vezes escrito: esse documento é pessoal e intransferível. Ele é só seu. Ninguém pode usar no seu lugar. E o relacionamento com Deus é algo que é semelhante. Ele é pessoal, é algo que é nosso e ninguém pode ter por nós. A nossa salvação não existe só porque nossos pais são salvos, digamos assim. A nossa fé não deve estar baseada na fé dos nossos pais, na fé dos nossos amigos, na fé dos nossos pastores, dos nossos líderes. É algo que é pessoal. E a gente precisa se relacionar com Deus para isso. Talvez, no meu caso também, né? Meus pais são cristãos, me ensinaram as histórias da Bíblia, me levavam para a igreja, só que chegou um momento que eu precisei entender que não é só porque eles faziam isso que eu era salvo também, que o meu relacionamento com Deus precisava ser algo, uma motivação minha. E eu costumo falar para as pessoas assim, que eu fui entender isso de verdade, mesmo assim, na pele, quando eu saí de casa. Tinha 18 anos, saí de Linhares e vim morar em São Carlos fazer faculdade. E foi nesse momento que, tipo, mais do que nunca eu percebi que relacionamento é algo pessoal com Deus. Eu não estava mais em casa. Eu não tinha mais meus pais para poderem me acordar no domingo e me levarem para a igreja. Não, eu não dependia mais do carro do meu pai para poder me levar. Eu precisava acordar de manhã, mais cedo, tomar meu banho quando não estava, tipo, quando eu tomava banho. Mas precisava ir a pé para a igreja, gastar, quando eu morava mais longe, né? 25 minutos andando para poder ir para a igreja. E eu não tô falando isso porque eu sou melhor que ninguém, tá, gente? Eu tô só, tipo, o que eu quero falar, tipo, é algo que é, precisa ser pessoal. Tipo, era algo que, se eu não tomasse essa decisão de ir para a igreja, eu não iria. Pode parecer, sei lá, tipo, ser orgulhoso de mim mesmo, mas não é essa ideia que eu tô querendo dar. Eu, tipo, é simplesmente dizer que foi nesse momento que eu entendi que era algo que eu precisava decidir na minha vida. E eu quero que vocês entendam isso desde agora, que vocês nem precisem sair de casa para poder perceber isso. Que o relacionamento de vocês com Deus não deve depender dos seus pais simplesmente. Desde agora, vocês podem tomar a atitude de buscar conhecer a Deus, de se relacionar com Ele. E isso que é o essencial. É o que Oséias pede para o seu povo fazer. Porque Deus também vai falar. Ele não queria tratar o seu povo dessa forma para sempre. Ele queria futuramente tratar o seu povo de volta como sendo o seu povo. Ele queria amar aquelas pessoas novamente. No versículo 23 ele fala: ah, tudo bem, Carol, sem problema. Eu já estou encerrando aqui, desculpa, gente. Mas o versículo 23 do capítulo 2 diz assim: então semearei uma safra de israelitas, depois que o povo voltar do exílio, né? E os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada. E aqueles que chamei não meu povo, direi: agora vocês são meu povo. Então, antes, se
Jezreel, que era o filho de Oséias, significava que Deus ia lançar a semente para longe na terra, que Deus ia espalhar seu povo, depois Deus ia semear um povo que ia ser fiel. Se Oséias tinha uma filha que se chamava não amada, agora ele teria Deus trataria seu povo como um povo amado. E se ele tinha um filho que chamava não meu povo, agora Deus trataria essas pessoas como seu povo. Deus não quer tratar a gente de uma forma ruim para sempre, digamos assim. As dificuldades que a gente passa, que a gente vive, são momentâneas. E Ele quer nos ensinar algo, Ele quer nos aproximar dele. Então, eu queria falar isso para vocês. Você quer falar alguma Ô, coisa, Júlia? Quero, eu ia falar um negócio que você tava falando antes, que é muito verdade, que, tipo assim, às vezes a gente acaba dependendo de pessoas, enfim, pastores, igrejas e cultos, pra gente conhecer, assim, quem é Deus. É muito importante a gente ir na igreja, escutar de outras pessoas, mas o que eu vejo também é que, tipo, Jesus disse que quer se revelar a cada um de nós. E, Uhum, tipo, é muito diferente a gente ir num culto, aprender mais a palavra, que é muito essencial e importante, mas você, tipo, ter um relacionamento com ele, porque é totalmente diferente, eu vejo assim, sabe? Tipo, você uhum, mesmo indo buscar, porque aí é Deus realmente falando com você, tipo, eu vejo isso, vamos supor, se um dia eu tô necessitando de algo, eu tô sentindo isso, como ele conhece todas as coisas, conhece meu coração até mais do que eu, quando eu vou ler algum versículo, Deus fala comigo no meu coração de um uhum, jeito diferente, que se eu tivesse, tipo, no culto, escutando alguém falar, assim, dele pra mim, assim, sabe? Eu acho que ter um uhum. contato direto é muito importante. Com certeza. E isso é algo que a gente tem que fazer, por exemplo, antes de ler a Bíblia, orar a Deus, pedir para ele falar, tipo, Deus, fale no meu coração o que você quer falar agora. E isso que eu estiver lendo aqui faça sentido na minha vida e que o Senhor me ensine aquilo que eu preciso aprender. O- lendo Oséias, assim, entendendo o contexto e preparando essa aula, Deus falou ao meu coração também e eu espero que Ele fale ao coração de vocês. Porque a gente precisa de ter esse relacionamento com Ele, de buscar Ele. Isso é algo que mostra o quanto Ele nos ama. E Ele deseja se aproximar de nós. Mesmo que a gente traia Ele tantas vezes, mesmo que a gente negue Ele tantas vezes, mesmo que a gente coloque tantas outras coisas como prioridade no nosso dia a dia, Ele quer ter um relacionamento conosco. E isso é a maior prova de amor dele e mostra que a gente precisa responder esse amor à mesma altura. Pode falar, Rafael. Ah, só queria complementar o que a Julia disse, e você também, que quando, tipo, a gente mora com a nossa família, a gente, tipo, depende deles pra ir pra igreja e tal. E acaba sendo uma coisa muito, tipo, por religiosidade mesmo, né? Tipo, acaba sendo uma coisa muito monótona. Tipo, a gente Uhum, fica indo, e às vezes fica até chato, sabe? Tipo, ai, nossa, entediante. Só que depois que você, tipo, tem um relacionamento íntimo seu com Deus, ir pro culto e, tipo, ir na igreja acaba sendo uma consequência disso, sabe? Acaba sendo uma uhum. coisa que, tipo, te traz realmente prazer, porque você já tem um relacionamento com ele e isso, tipo, serve pra te edificar mais ainda. Então, só para complementar mesmo. Uhum. Não, e é o nosso desejo para vocês, assim, né? Quando a gente tá tendo essas aulas do EBD, tipo, que não seja só os seus pais pedindo para vocês ou a gente pedindo para vocês participarem aqui, mas a gente gostaria que vocês estivessem aqui com sinceridade, porque vocês desejam de fato estar aprendendo de Deus, né? Isso é algo que é o desejo do nosso coração e que a gente ora para que aconteça, para que Deus esteja usando as nossas vidas para abençoar vocês, a nossa oração constantemente. Então é isso, gente. Acho que o que eu tinha para falar para vocês sobre o livro de Oséias é isso. Talvez, espero que não tenha ficado nada sem entender. Eu sei que o começo do livro de Oséias pode parecer uma história complicada, mas se restou alguma dúvida, vocês podem vir me perguntar depois, eu explico com mais calma, né? Seria um problema. Mas é isso, que através desse livro, dessa história, a gente perceba o quanto Deus nos ama, o quanto a nossa traição, né, machuca ele e deixa ele frustrado, triste, mas o quanto ele deseja que a gente se relacione com ele, que a gente se arrependa, que a gente mude a nossa forma de agir para poder agradar o seu coração. Então, é, o final aqui, né, a lição fala assim: o afastamento de Deus é algo tão grave que o Senhor compara com adultério, mas Deus deseja restaurar o seu povo.
Ele nos convida hoje para voltarmos para Ele e conhecê-lo com intimidade. A oração frequente, o estudo da Bíblia e o encontro com outros crentes são apenas algumas das formas que Deus usa para nos ajudar a conhecê-lo melhor. Então, que a cada dia a gente esteja buscando, através de todas essas ferramentas, e inclusive o nosso desejo, né, que a UPA, que a sala de aulas dos adolescentes aqui, seja uma ferramenta para isso, para que a gente possa conhecer mais a Deus. Amém, gente? Amém. Alguém mais quer comentar mais alguma coisa? Os adolescentes, a Bia. Não? Então eu vou estar orando para a gente encerrar aqui, tá bom? Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós e porque a gente pode experimentar o amor do Senhor, mesmo quando ah, a gente te trai, mesmo quando a gente te abandona e passa a fazer outras coisas, passa a buscar a nossa satisfação e a nossa alegria em coisas que não são o Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, Pai. Que o Senhor nos ajude a nos arrepender, a te buscar e a fazer, assim como Oséias fala, Deus, da boca do Senhor. Que a gente possa conhecer o Senhor e continuar buscando te conhecer. Que a gente não queira simplesmente sacrifícios, que a gente não queira simplesmente uma rotina, algo monótono, apenas coisas rituais, mas que a gente busque uma vida com sentimento, com significado, com entendimento verdadeiro, com intimidade com o Senhor. Que a gente não seja simplesmente motivado pelos nossos pais, como se fosse uma pressão para poder estar presente na igreja, mas que a gente deseje estar presente, que a gente viva e entenda a importância do Senhor, para que seja algo sincero, para que seja algo pessoal e verdadeiro em nossas vidas. Que o Senhor esteja usando a UPA nesse sentido nas nossas vidas, para que a gente possa crescer no Senhor. E essa é a nossa oração, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Deus nos abençoe, abençoe todos vocês. Ah, que bom, fico feliz mesmo. Sério, eu gostei muito desse livro. Acho que eu vou ler ele com calma mais agora. Espero que isso motive vocês também a ler, porque ele é muito bonito. Mesmo que a história possa parecer história de novela, assim, né? Nesse sentido. Mas ele é um livro que é muito bonito. Deixa eu parar a gravação aqui.